A paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar mais uma vez com você, você que está aí assistindo os nossos vídeos, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero fazer aqui o comentário da lição número 9 da classe dos nossos jovens da EBD, Escola Bíblica Dominical. Lição 9 do dia 1 de setembro de 2019. Essa lição vai tratar sobre o conhecimento de Deus que conduz ao crescimento espiritual. Esta é a lição de número 9. Texto do dia de 2 Pedro 1 e 2 que diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. 2 de Pedro 1 e 2. A síntese da lição diz: a fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele, que levam ao crescimento espiritual, impulsionam os crentes a fazerem a diferença no mundo e perseverarem até o final. Então, essa lição que vai falar sobre o conhecimento de Deus. O seu primeiro tópico fala sobre a suprema importância do conhecimento de Deus. Depois, no segundo tópico, a vocação celestial e as preciosas promessas. E, por último, a fé crescente e frutífera. O apóstolo Pedro, nessa segunda epístola, que estamos agora iniciando, estudamos já com relação à primeira epístola de Pedro, e agora o estudo vai se basear nessa segunda carta, escrita entre 65 e 67 depois de Cristo. E nessa carta o apóstolo vai tratar de assuntos relacionados, entre eles, os falsos mestres e também com relação ao conhecimento de Deus, entre outras coisas. Mas a ênfase dessa carta apresenta aí o perigo dos falsos mestres. Ela foi direcionada aos mesmos destinatários da carta anterior. Em 2 de Pedro 3 e 1, nós vemos que Pedro fala de ambas as cartas, com relação aos seus destinatários. Então, são as mesmas pessoas a quem ele escreveu a sua primeira carta, ele destinou a esta segunda carta. O autor, ele está identificado logo no primeiro versículo, que é o próprio apóstolo Pedro, que se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E pensando agora com relação à nossa lição propriamente dita, que vai tratar do texto básico bíblico do capítulo 1, do verso 2 até o verso 11. Então é esse o texto básico com o qual essa lição vai trabalhar, e nós também. Então, nesse texto bíblico, nós vemos 3 citações de Pedro acerca do conhecimento de Deus. Ele faz essas citações no verso 2, no verso 3 e também no verso 8. No verso 2 ele fala do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. No 3 ele fala o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E no 8 ele fala do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o conhecimento de Deus.
Então, em primeiro lugar, na introdução da carta, o apóstolo, ele almeja, ele deseja que os seus destinatários, deseja a eles que a graça e a paz lhes fossem multiplicadas, ou lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Ele usa a mesma expressão, graça e paz vos sejam multiplicadas, também na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 2. Mas na segunda carta há esse acréscimo, pelo conhecimento de Deus. Então isso mostra para nós que o apóstolo ele dá um destaque ao tema do conhecimento de Deus nessa sua segunda epístola. Como eu disse a princípio, é um dos temas principais, o conhecimento de Deus. Palavra esta que aparece várias vezes na carta. No grego aparece a palavra gnosis, que é conhecimento, e aparece a palavra epignosis, que é um conhecimento mais geral, mais pleno, um conhecimento completo. Mas então a palavra conhecimento aparece diversas vezes nessa carta, ou nessa segunda carta de Pedro. Então é muito importante que nós atentemos com isso. E uma das razões, sem dúvida, pelas quais o apóstolo apresenta o tema do conhecimento de Deus, é para justamente fazer um contraste entre o conhecimento de Deus, ou do conhecimento de Deus, com o conhecimento pervertido dos falsos mestres narrados no capítulo 2. Então, os falsos mestres, com os seus enganos, sua vida pervertida e os seus supostos conhecimentos, eles, para Pedro, não são de valor algum, mas ele não se detém a minuciar o conhecimento dos hereges, dos falsos mestres. Ele se atém corretamente a falar muito mais do conhecimento de Deus, que é o conhecimento verdadeiro, e tendo esse conhecimento, o cristão, logicamente, estará resguardado, protegido das influências do conhecimento falso, dos falsos mestres. Então, é esse contraste que Pedro apresenta com relação ao conhecimento de Deus. E também isso mostra que a graça e a paz estão vinculadas ao conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então essa graça e essa paz, elas logicamente estão vinculadas ao conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que graça é essa? É a graça que nos salva. Efésios capítulo 2, verso 8, diz, pela graça sois salvos. Então, essa é a graça que nos salva. E que paz é essa? É a paz que é o resultado bendito dessa salvação. A paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, fala que nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa graça e essa paz estão vinculadas ao conhecimento de Deus, segundo o que o apóstolo Pedro nos afirma, ligadas ao conhecimento de Deus. E isso o próprio Senhor Jesus falou, e Pedro claramente, como foi um dos seguidores de Jesus, lembrava-se disso tudo, porque Jesus disse certa vez,
E João registrou no capítulo 17, verso 3 do evangelho que escreveu, quando Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." A vida eterna é esta. Então a graça, a paz, vinculadas ao conhecimento de Deus, a vida eterna, que o próprio Senhor Jesus falou, e Pedro agora está reforçando. Conhecer a Deus é a verdadeira vida eterna, a manifestação da graça e da paz com Deus. Então, somente com o conhecimento de Deus, ou do Deus verdadeiro, né? Do Deus verdadeiro e de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que o homem experimenta a graça e a paz vindas da parte de Deus. Então é a primeira coisa que Pedro fala com relação ao conhecimento de Deus, baseado aí na sua introdução. Em segundo lugar, ele fala que pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, está no versículo 3 do capítulo 1, nós recebemos do seu divino poder tudo que diz respeito à vida e piedade. Capítulo 1, verso 3. Então veja que com essa expressão, nós recebemos, o versículo diz que ele nos deu. Nós vemos a graça que novamente está expressa nessas palavras do apóstolo. Porque foi o próprio Deus que nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Isso é graça. É Deus quem nos deu pelo seu divino poder. Aquele que nos chamou, nos deu tudo para a nossa vida. Então, tudo é por Deus na vida do crente. Ele é quem nos chamou por sua glória e virtude. Não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, como diz Paulo, né? Não é porque algo de bom há em nós, mas fomos chamados por sua glória e virtude, e também, não é? Para a sua glória e virtude. E é Ele que nos deu tudo. Então, tudo é por Deus. Tudo é de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Romanos, que glória deve ser dada a Ele eternamente, porque é Ele quem tudo opera. O conhecimento de Deus, então, ele nos proporciona, segundo o que o Pedro fala no verso 3, ele nos proporciona o conhecimento correto de quem nós somos. É isso que o apóstolo também apresenta na sua mensagem ou na sua carta com relação ao conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus traz para nós um conhecimento real de quem nós somos. E o próprio apóstolo Pedro falou sobre isso na sua primeira carta também. Lá no capítulo 2, verso 9 da primeira carta, ele diz: "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Então, o que nós somos e como devemos viver, nós somos tudo isso que Pedro relatou e eu acabei de citar, e nós devemos viver de que maneira? Viver de maneira a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que a glória e a virtude pelas quais fomos chamados, para as quais fomos chamados, e vivemos essa glória
essa glória e essa virtude, e temos esse conhecimento de Deus que nos faz entender, portanto, o nosso próprio papel. Conhecer quem nós somos e o que devemos fazer. Então, em terceiro lugar, depois de explicar sobre isso, Pedro vai falar e apresentar o conhecimento de Deus, agora no verso 8, que o texto bíblico fala. Ele vai dizer que o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser marcado pela ação e frutificação. Está no verso 8 do capítulo 1. O conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser marcado pela ação e pela frutificação. E para que isso ocorra, para que isso aconteça na nossa vida, na vida do cristão, o apóstolo vai dizer que deve haver e deve aumentar no crente algumas coisas a partir da fé. E aí ele vai dizer de algumas coisas que são necessárias, essenciais para a ação e a frutificação. Então veja que o conhecimento leva a uma vida de ação e de frutificação da fé. Então, a fé, partindo dela, Pedro diz que deve ser acrescentada a virtude, e aí vai acrescentando uma após a outra e uma sobre a outra. Então ele fala sobre a fé, a qual deve ser acrescentada a virtude a ciência, também a temperança, a paciência, o amor fraternal, ou a fraternidade, e por último, o amor. Então esse tipo de lista comum naqueles tempos e na forma de escritos daqueles dias, essa lista dessa forma mostra que tanto o primeiro quanto o último são os mais importantes. Então, a fé e o amor, a fé que abre a lista, o amor que fecha a lista, são os pontos mais importantes. Claro que os outros também são, mas uma lista dessa forma, naquele tipo ou naquela forma de se escrever daqueles dias, quer mostrar para nós exatamente o ponto inicial, o ponto final, como os principais e mais importantes. Agora, então você percebe que o conhecimento de Deus não é algo subjetivo, mas é algo que deve produzir essa ação. Conhecimento do Senhor Jesus Cristo produz realmente essa ação, acrescentada então à fé, virtude, ciência, que também é conhecimento, gnosis, o conhecimento das coisas de Deus. Conhecimento, aí nós podemos incluir o conhecimento da doutrina, o conhecimento da palavra de Deus, que deve ser acrescida à fé. A temperança, que é o controle próprio, o domínio próprio, o autocontrole. A paciência, que é aquela perseverança constante. A piedade, que é a nossa devoção a Deus, a nossa entrega de uma vida piedosa a Deus. A fraternidade, o amor fraternal, o amor aos irmãos. E, por último, concluindo, o amor, o ágape, o que deve envolver tudo na nossa vida, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, quando ele diz que todas as vossas obras sejam feitas com amor. Então veja, você, que o conhecimento de Deus promove a verdadeira vida cristã e expressa ela em amor.
o amor é a expressão da vida cristã. Então, o conhecimento de Deus, ele vem para demonstrar isso. Ou ele, quem realmente tem, ele manifesta esse conhecimento de Deus através de uma vida de amor. Então, é um conhecimento que traz um valor realmente prático na vida. Prático por quê? Porque conduz às ações, conduz às obras de amor. Então, se alguém declara conhecer a Deus, esse conhecimento vai ser expresso por uma fé prática e por uma vida de amor. Quem conhece a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa vai honrá-los com a sua vida e com o seu procedimento e com o amor manifesto. O próprio Jesus disse aos discípulos: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se eu aprendo de Jesus, porque o ser discípulo compreende, implica em conhecer do Mestre e também conhecer o Mestre, então, se eu de fato sou, eu manifesto isso através do amor. Esta é a ênfase com relação ao verdadeiro conhecimento de Deus. Não é algo para encher a cabeça, mas é algo para nos fazer desfrutar de uma vida realmente plena, abundante, como o próprio Jesus disse que veio trazer. Agora, ligadas ao conhecimento de Deus, segundo o texto bíblico desta lição, Pedro nos diz que ele, ou seja, Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, tendo ou havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Isso está no capítulo 1, verso 4 do texto bíblico, que é a base da nossa lição. Então, isso tudo está ligado ao nosso chamado por sua glória e virtude. Ele nos chamou por sua glória e virtude, como diz o verso 3, e por causa desse chamado, nós temos recebido dele, porque ele nos tem dado, olha a graça aí de novo, nos dado o quê? Um chamado grandioso. Por sua glória e virtude, nós temos, primeiramente, um chamado grandioso. Grandioso por quê? Porque vem de um Deus grande, de um Deus glorioso e de um Deus que nós podemos e devemos conhecê-lo, que é o que Pedro fala. Temos também promessas grandiosas. Além de um chamado grandioso, nós temos promessas grandiosas. E Pedro faz questão de que os seus leitores, ouvintes, não se esquecessem das promessas de Deus, mas que, segundo ele, e biblicamente falando, são promessas grandiosas. Além disso, nós temos uma participação grandiosa. Que participação grandiosa é essa? A participação na natureza divina. Nós não somos transformados no divino. Nós somos participantes da natureza divina. Por quê? Por causa do Espírito Santo que Deus nos
deu o seu Espírito em nós. Portanto, nós participamos. Que bênção, que graça, que maravilha. Nós participamos dessa natureza divina. E por último, nós temos um livramento grandioso. É isso que Pedro fala. Tudo isso ligado ao conhecimento de Deus. Que livramento grandioso é esse? O livramento da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, por causa deste conhecimento, nós temos tantas coisas grandiosas e nós devemos viver nesse terreno glorioso. Devemos nos envolver nessas coisas grandiosas. Chamado de Deus, grandioso, promessas grandiosas, participação grandiosa na natureza divina e um livramento grandioso que Deus nos tem dado. Então, o conhecimento de Deus é resultado de uma fé verdadeira. Essa fé verdadeira que nos faz relacionar-nos com Deus, né? Nos faz desfrutar da natureza divina e vivermos neste mundo de forma digna da nossa vocação celestial. O conhecimento de Deus envolve tudo isso, esses benefícios extraordinários, mas que conduz-nos a uma vida que glorifica aquele que nos chamou e que nos faz ser frutíferos, úteis através das nossas ações, das nossas obras para com os nossos semelhantes. Que precioso conhecimento que nos torna úteis. Assim sendo, nós de fato vivemos aquilo para o qual Deus nos chamou. Que o Senhor Jesus nos ajude e que na sua graça possamos conhecê-lo cada vez mais para servi-lo ainda melhor. Deus o abençoe.